então na palavra do Senhor, vou dar continuidade à nossa série Orgulho Nunca Mais. Esse é o nome da nossa série. Você que não teve aqui semana passada e quer assistir, acesse o nosso canal do YouTube. Lá vai ter a primeira sessão do Orgulho Nunca Mais. E a gente vai estar dando continuidade a essa série. E eu falo novamente para vocês, diga aí para o seu vizinho, Orgulho Nunca Mais. Mais uma vez, Orgulho Nunca Mais. Semana passada, algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim, pastor, quem comentou isso na minha vida para você relatar isso? Eu falei, foi o Espírito Santo de Deus, mas não foi só para você não, passou por mim, depois eu expandi para vocês, porque o Espírito Santo de Deus não fala só com a igreja, fala comigo também. Então o primeiro passo é Deus me molda para eu poder passar para a igreja. Então algumas pessoas chegam, como que você sabe que eu fazia isso? Gente, não. É o Espírito Santo de Deus que Ele mostra, Ele transforma para aquilo que tem para a gente viver, ser moldado pelo Espírito, Ele vai revelar os nossos corações. Semana passada, resumindo aqui, a gente falou sobre Naamã, a cura dele, um general de guerra, onde ele tinha muito orgulho dentro do coração dele, onde ele vivia a autossuficiência, a arrogância, o momento em que ele precisou se humilhar para ele ser curado, onde ele precisou tirar todas as suas vestes, aquilo que estava no coração dele, onde ele teve que se humilhar, se banhar num rio sujo, ali pessoas vendo, ele teve que se humilhar mesmo, porque foi direcionado pela palavra de Deus. Não foi feito a palavra que ele queria que acontecesse, mas foi Deus que direcionou ele. Então, em um momento de humilhação, ele decidiu então se humilhar, ali se lavando no rio, e ele foi transformado. Depois vocês acessam lá, e hoje no canal do YouTube vocês acessam lá e ver, gente, é muito bem só essa palavra. E hoje a gente vai falar sobre a insatisfação. Alguns pontos do orgulho que eu passei para vocês, que vai ser direcionado à nossa série. O que o orgulho ele traz ao nosso coração? Ele traz algumas manifestações dentro da nossa vida. Uma delas é a mentira, insatisfação, inveja, aprovação e aceitação, ofensa e falta de perdão, vitimismo, arrogância e autossuficiência. A gente falou então sobre essa autossuficiência e a arrogância. Hoje a gente vai falar sobre uma das manifestações que é a insatisfação. Uma das características do orgulho é essa insatisfação. O que significa a satisfação? Se você pegar ali no dicionário, o significado disso está escrito de falta de satisfação, descontentamento, desprazer, contrariedade, aborrecimento. Só que se você trazer isso para a vida do ser humano, uma pessoa insatisfeita, ela começa a gerar algo em seu coração, que ela começa a colocar essa insatisfação no trabalho, na vida, na família, sendo aborrecido por várias coisas, tendo sentimento de raiva, vazio, tédio. Ou seja, a pessoa ela começa a viver não olhando mais para a vida com um olhar de amor. Em tudo, isso já é uma pessoa bem avançada. Mas nós, às vezes, olhamos uma situação apenas, e essa insatisfação entra em nossos corações e a gente começa a murmurar em certas áreas. Isso faz parte do orgulho, daquilo que está dentro do nosso coração, que precisa ser quebrado. A insatisfação ela pode ter raízes muito profundas, e geralmente está relacionada às emoções, como frustração, mágoas, autoconfiança frágil e desejos. A insatisfação não é a falta de alguma coisa, olha só isso. A insatisfação não é a falta de alguma coisa, mas é a frustração de não ter o que deseja. Ela não há insatisfação, porque muitas vezes a gente olha, a gente está vivendo algo, a gente começa a murmurar, ver, nossa, e começa a ver coisas que a gente não tem. Mas a insatisfação não é aquilo que a gente não tem, mas é o desejo de ter aquilo que a gente não pode ter. É forte isso. E eu pergunto para vocês, quem já se frustrou com uma coisa que você queria tanto e não conseguiu? Ou uma coisa que você deseja tanto e não consegue? Você acaba se frustrando e guardando isso para dentro do seu coração. Onde muitas das vezes isso que está entrando, muitas das vezes a vida começa a ficar meio que sem sentido. Porque existem coisas, sabe? Eu fiz um curso em que você fala que dependendo daquilo que você não perdoa, que tira do seu coração, você vai construindo muros, tijolinho por tijolinho em seu coração. Onde ao longo da vida, esse muro vai estar crescendo,
e aquilo que você estava querendo com um objetivo, está aquele muro na sua frente, porque você já perdeu os sonhos, o objetivo, porque você foi construindo, guardando isso no coração. Isso faz parte da insatisfação. E eu pergunto para vocês, quem já tentou resolver alguma coisa do seu jeito? Você olhou assim, ficou insatisfeito com alguma coisa, reclamando aí, você falou, não, posso fazer assim, vai ficar melhor. Você tentou fazer aquilo do seu jeito, não da maneira que talvez deveria ser feito, mas tentou fazer do seu jeito. E talvez isso até deu certo, mas houve consequências para que isso tivesse certo. Você começa a ver o relato de Abraão e sobre Sara. Deus deu uma promessa para Abraão e Sara que eles teriam um filho. Em um momento eles começaram a caminhar na presença, todo mundo conhece a história, caminhar ali em uma direção que Deus deu para eles, mas eles começaram a murmurar, eles começaram a ter uma insatisfação, porque a palavra foi lançada, mas não estava acontecendo de eles terem um filho, na mente deles já velhos. E eles então, com aquela insatisfação, eles tomam, então a Sara fala para o marido, toma a minha serva e tenha um filho com ela. E ele tomou e teve um filho. Ou seja, a insatisfação direcionou eles para uma decisão que não deveria, que não é aquilo que Deus direcionou ele. Então gerou um filho Ismael. Se você pegar a linhagem de Ismael, eles são os árabes hoje. Até hoje, os árabes é uma pedrinha ali, um espinho sobre o país de Israel, sobre o povo de Deus ali. Você começa a ver que existe consequência quando há insatisfação em nosso coração e a gente começa a ser direcionado por essas insatisfações. Nós começamos a tomar decisões em que vai afetar o nosso futuro e talvez afete gerações por causa disso, como foi esse exemplo. Toda ação, olha só isso, toda ação em cima de uma insatisfação gera consequência de dores e morte. Vivemos em um tempo em que não se adaptamos em lugares do nosso dia a dia. A gente começa a murmurar no nosso trabalho, na nossa família, roda de amigos, até mesmo dentro da igreja. A gente começa a gerar insatisfação, porque não está de acordo daquilo que nós desejamos, não está de acordo daquilo que nós queremos. E a roda da nossa vida, aquilo que está à nossa volta, começa a gerar uma insatisfação. São tijolinhos que nós estamos construindo no nosso coração. Isso começa a gerar a insatisfação. A insatisfação está tão enraizada na nossa alma que não percebemos o quanto estamos vazios. A gente às vezes tem muitos tédio, a gente às vezes tem sentimento de raiva, isolamento, começamos a olhar para o negativo e começamos a murmurar. Olha só, a insatisfação é tão enraizada na nossa mente que não percebemos o quanto estamos vazios. Às vezes a gente começa a sentir tédios, sentimentos de raiva, isolamento, distanciamento de pessoas, trabalhos, distanciamento das coisas, e começamos a olhar para o negativo das coisas e começamos a murmurar. Isso são características da insatisfação. Nós vemos a insatisfação no decorrer da Bíblia. Vários relatos de insatisfação de pessoas tomaram decisões pelos seus desejos. Vários, e todas elas existiam as consequências sérias. Nós precisamos tratar aquilo que está insatisfazendo o nosso coração. Começar a olhar para as coisas com olhar de satisfação. Só que antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar algo para vocês, como que a insatisfação entrou no ser humano. E agora a gente vai mergulhar na Bíblia. Eu já preguei aqui essa palavra, mas eu acho que muitos também já conhecem, mas é algo que foi muito forte no coração. Como que a insatisfação entrou no ser humano? Vamos lá, gente, Gênesis 3. Todos abrem sua Bíblia ou seus aplicativos, Gênesis 3. Ali fala sobre a queda do homem. Acho que muitos, se não todos, já conhecem essa história. Gênesis 3.
Para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. É Gênesis 3. Fica mais fácil de procurar. Primeiro livro da Bíblia. Todos acharam? Eu vou estar lendo do 1 ao 8, depois a gente vai estar expondo esse texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeres do fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus, juntaram-se folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui. Aqui é o momento da queda de Adão e Eva. Você percebe um pouco antes ali que Jesus estava construindo um jardim, uma casa, uma habitação para o ser humano ali estar habitando. Ele haria uma habitação em que eles dominariam os animais, estariam vivendo ali. Imagine você, Deus preparando todo o ambiente para você estar vivendo, sem você ter que ficar trabalhando, sem você ter que depender de pessoas, impostos, do jeito que a gente vive. Deus preparou uma casa, onde não havia nada de se reclamar, mas sim de adorar, onde a gente ia estar em comunhão com Deus. A gente tinha um momento de comunhão, a gente tinha um momento de lazer, de estar com os animais, era uma coisa linda. Mas algo começou a gerar no coração da mulher, e a gente vai entender o que aconteceu aqui, que gerou essa insatisfação daquilo que Deus criou para eles viverem. Porque ali estava tudo muito perfeito. Normalmente, no nosso dia a dia, Deus cria as coisas perfeitas para nós, mas nós começamos a olhar as coisas com insatisfação, e a gente começa a buscar coisas que vai satisfazer a nossa alma. Então, Roger, como que entrou a insatisfação no coração do ser humano? Vamos analisar aqui um pouquinho. O primeiro ponto aqui, a serpente começou a falar com a mulher. Já é uma coisa estranha, um animal começaram a falar com eles. Animais não falavam, mas o animal começou ali a falar com a Eva. Uma coisa assim improvável ali começou a gerar. Então ali ela começou a ter esse diálogo com a Eva. Olha só que interessante, uma cobra, ela não achou estranho isso acontecer, um animal chegar e começar a conversar com ela. E eu falo para vocês, às vezes as vozes que vêm à nossa mente sempre vai querer saber se o que sabemos é verdade antes de lançar uma dúvida. Ou seja, busca fragilidade na nossa vida. Olha só, as vozes que existem em nosso meio começam a lançar sobre a sua vida, rede social, tudo aquilo que está sobre a sua vida começa a tentar lançar palavras, comunicação com você, para entender a fragilidade que há em seu coração. Isso acontece, mesmo a gente no nosso subconsciente, a gente não vendo, às vezes você está conversando com uma coisa, o seu celular começa a aparecer sobre aquilo que você está falando. Já é programado para eles saberem disso. Então, o que eu falo para vocês, essas vozes que estão à sua volta, vai começar a falar com você, e vai começar a ir de encontro com aquilo que foi lançado na sua mente. Olha só que interessante, as vozes à sua volta vai começar a confrontar aquilo que você acha certo. Aquilo que sua mente já foi direcionado para algo, as coisas à volta começam a confrontar.
Vou repetir aqui, ó, as vozes que vêm na nossa mente sempre vai querer saber a verdade, se sabemos a verdade. Antes de lançar uma dúvida, ela começa a buscar a fragilidade. Por que eu estou falando isso, Roger? Porque a serpente começou a falar com a mulher e ela faz uma pergunta. É verdade que você não pode comer de toda a árvore do jardim? As vozes que foi lançado, a pergunta foi lançada para saber a fragilidade que havia no coração da Eva. Porque não foi isso que Deus direcionou, mas foi lançado ali uma pergunta. E muitas das vezes perguntas são lançadas para nós para saber a fragilidade, aquilo que realmente é verdadeiro que está no nosso coração. O inimigo ele usa essas coisas para saber a fragilidade que há em nosso coração. E a pergunta foi assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele estava testando a Eva. Eu coloquei assim: você está vivendo, fazendo suas coisas, vem pessoas, redes sociais, ou seja, vozes à sua volta, e começa a confrontar aquilo que você está vivendo. Aí vem a fragilidade, colocando insegurança na nossa mente. Por que isso, Roger? Porque quando pergunta se é toda a árvore do jardim, ali é uma pergunta distorcida para que essa fragilidade ele comece a descobrir. Porque uma das coisas, não foi Deus que falou para ela que de toda a árvore que não podia comer do jardim. Não foi Deus, gente. Não foi Deus. Ela ainda não existia. Quando Deus falou para Adão não comer da árvore, ela não existia. Ela não existia. E aí ela vem dando uma resposta que é muito mais distorcida. Que está a resposta da mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, esta não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Olha só que interessante, Adão direcionou a Eva, porque quem ensinou a Eva foi Adão, não foi Deus, porque ela não existia. Só que Deus falou para Adão não comer, em nenhum momento Adão falou para Eva não tocar no fruto. E ela falou para a serpente: não comeis e nem toqueis no fruto. Ou seja, a fragilidade aí, a cobra começou a ter entendimento que existia uma fragilidade no coração. Então as coisas que acontecem à nossa volta, começa a tentar descobrir a fragilidade do seu coração. As vozes, as coisas acontecendo. Existe essa fragilidade que começa a entrar no nosso coração. Ou seja, começa a abrir uma distorção em nosso coração para abrir caminhos para a fragilidade. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que muitos, como casais, pessoas sabem o que eu vou explicar agora. Quando você vai em um shopping com sua esposa, sua namorada, seus amigos, você fala assim para a sua esposa: amor, a gente está sem dinheiro, a gente não vai comprar nada, mas vamos passear no shopping só para passar um tempo, só que a gente não vai comprar nada. E aí o marido fala: por favor, não compra e não toca. Aí o que acontece? A mulher vai, o casal vai lá: ai, que coisa linda, vou experimentar. Já começa, a primeira loja o marido já segura, não, já na segunda o marido já começa, e começa a deixar, a mulher já vai experimentando, quando vê já está comprando. E Adão acho que já sabia, essa cabeça da mulher ia falar: não come e não toque. Mas não foi isso que Deus falou. Falou apenas para não comer. Então a fragilidade ali começou, o inimigo ele começou a entender a fragilidade que havia no coração da mulher. E aí, versículo 4 fala assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos saberiam e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, ali foi lançada uma palavra para ativar os desejos da mulher. Porque foi falado que ela morreria. Mas ali a serpente começa a lançar no coração dela uma insatisfação. Começa a lançar uma insegurança daquilo que foi falado para a vida dela. Porque falou para que não tocais e não comeis, não morrerias. E a cobra vem com uma outra distorção: não, certamente você não vai morrer.
Você apenas vai abrir os seus olhos e vai ser como Deus. Gente, isso está entrando uma insatisfação no coração. Só que vamos lá, coloca para mim Isaías 14:14, rapidinho. A gente vai fazer uma observação aqui. Subirei em cima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? E aqui no versículo 4 está que vocês serão como Deus. É a mesma palavra no semelhante como ali, é a mesma palavra no original. Aqui foi o inimigo, quando ele foi lançado dos céus para a terra. Em Ezequiel ali fala relatos sobre como que eles usam o exemplo de um rei, como que o demônio foi criado, como que ele vivia. Ele era cheio de joias, ele era um cara adorado. Deus criou aquele anjo para ser adorado. Músicas, tamborim foram feitos para aquele anjo ser adorado e viver com comunhão com Deus. E aí, Deus criou um ambiente para o anjo viver ali. E ele começou a desejar ser maior que Deus. Onde ele, em Apocalipse, fala que ele juntou 1/3 da parte dos anjos e foi lançado sobre a terra. Ou seja, ele queria ser como Deus, semelhante a Deus. Aquilo que estava no coração do inimigo, ele implantou no coração da Eva, porque ele começou a falar que quando ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Ou seja, o inimigo, a insatisfação que ele tinha nos céus, quando Deus criou, começou a projetar essa insatisfação no coração da mulher. Olha que interessante. Essa mesma insatisfação que ele queria ser como Deus, mas não poderia ser como Deus, ele começou a lançar ali. Certamente não morrerás. Você vai abrir os seus olhos, vai criar, você vai ser como Deus, entender o que era o bem e o mal. Muitas das vezes a gente tira essa passagem, a gente começa a ver, falar que o pecado foi entrado no coração do homem, então entrou. Só que ele teve discernimento do que era bom e mal. Não foi só a maldade que entrou ali, mas o conhecimento do bem e do mal começou a se estabelecer sobre a vida de Eva. Então essa insatisfação começou a entrar no coração dela. E aí o que acontece aqui? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejáveis para dar entendimento, tomou do fruto e deu também ao seu marido que estava com ela e comeu. Gente, é muito forte aqui. Porque quando a pessoa está insatisfeita com uma coisa, ela começa a querer lançar sobre a vida das outras pessoas essa insatisfação. Ela começa a lançar frutos na vida das pessoas, elas começam a falar mal de alguma coisa, ela começa a gerar essa insatisfação na vida das pessoas. Existem situações em que nós vivemos que a gente começa às vezes a falar mal de alguém, a gente começa a viver uma insatisfação no nosso coração e a gente começa a envolver pessoas à nossa volta e a gente começa a direcioná-las junto para aquela insatisfação. Nós precisamos parar e analisar aquilo que nós estamos insatisfeitos na nossa vida. Não em tudo, mas existem áreas da nossa vida que a gente está insatisfeito. A gente precisa analisar e não lançar essa insatisfação para as outras pessoas. A gente precisa olhar essa insatisfação no nosso coração e ter entendimento por que ela está ali. Por que está gerando insatisfação nessa área na minha vida. Porque talvez o inimigo, alguma coisa que você permitiu que entrasse na sua vida, no seu coração, começou a gerar essa insatisfação. Porque como ela deu essa liberdade para a cobra, começou a gerar uma dúvida no coração dela. Ela começou ali então a tomar uma decisão pelos desejos dela, porque ela viu que o fruto era bom e agradável para dar entendimento, e ela tomou do fruto e comeu. Ou seja, existe processo na nossa vida. Muitas das vezes a gente vê algo, aí beleza, aí depois a gente muda de rota, vê de novo, começa a sentir um desejo, muda de rota, vê, começa a sentir aquilo e começa a desejar aquilo. Existia um processo todos os dias no jardim ali. Ela via aquele fruto. Mas quando houve uma
voz de fora, que implantou algo no coração dela, ela começou então a gerar dúvidas. E o mundo em que a gente viveu, existe várias vozes em que está sendo estabelecida na nossa vida. Várias vozes em que as redes sociais, jornais, tudo, novela, filmes, tudo começa a implantar algo na nossa mente. Começa a gerar insatisfação. Até no meio gospel existe isso, gente. Já falei aqui que para muitas pessoas, às vezes você vê um famoso que é gospel e ele começa a mostrar a vida dele de famoso, de ganhar dinheiro, de viajar, e começa então a mostrar que eles estão vivendo aquilo que Deus está direcionando eles. Muitas das vezes sim, mas muitas das vezes o inimigo está usando essas pessoas para colocar fragilidade no seu coração. Você olhar para aquilo e falar assim: eu quero viver de Deus porque eu quero viver aquela vida. Aquilo começa a gerar uma insatisfação no seu coração, e você começa a olhar aqueles espelhos e você começa a desejar, e achando que porque ele está vivendo daquele jeito, Deus, aquilo é a figura padrão de como viver o Evangelho. Mas não existe um padrão específico de como viver. Não existe um padrão específico de como fazer, porque cada região, cada momento, cada cultura é uma forma de adoração, uma forma de fazer. Nós estamos em uma cultura em que nós geramos insatisfação no trabalho. A gente reclama demais aqui porque a gente está cansado, falta de tempo. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não faço, eu não falho isso? Mas nós precisamos olhar não com satisfação, mas com gratidão por aquilo que Deus nos deu. A insatisfação não é aquilo que a gente não tem, mas é aquilo que a gente deseja. Quantas vezes a gente olhamos para um maior que nós, mais rico que nós, com certas coisas a mais, talvez famoso, vários seguidores. Você olha para o que a pessoa tem na mão. Você começa a olhar para a vida da pessoa e começa a desejar aquilo. E você começa a olhar a sua vida e comparar aquela insatisfação, porque aquilo que está entrando nos seus olhos começa a gerar algo no seu coração. Essa insatisfação, porque a sua vida não é como a do outro. Você começa a viver olhando as coisas, a vida das pessoas. E eu falo para você, quando a insatisfação gera em nosso coração a ter ou ser como o outro, você está declarando que o que você deseja é ser mais que Deus. Olha só isso. Se você deseja algo que não está nas suas mãos, é porque você quer ser mais que Deus. Sereis como Deus. Olha a palavra foi lançada. Se você comer, você vai ser como Deus. E muitas das vezes a gente está vivendo, a gente começa a desejar algo, mas Deus não tem isso para a sua vida. E você começa a querer desejar aquilo que você não pode ter na sua mão. Só que Deus está falando, você não pode ter isso na sua mão. Eu estou te direcionando para isso. Então quando você pega e toma essa decisão e ir rumo àquilo que você deseja, você está querendo ser como Deus. Você quer ser o centro da sua vida. Você quer ser o Deus da sua vida, porque você vai ser direcionado para aquilo que é os seus desejos. Olha só isso, essa insatisfação que gera. A gente toma a posição de Deus, a gente quer viver a nossa vida por nós. E não por aquilo que é a palavra lançada, não por aquilo que é por Deus. Mas a gente começa a viver pelos desejos. E quando a gente começa a viver isso pelos desejos, a gente está tomando o lugar de Cristo, de Deus na nossa vida. E começa a gerar essa insatisfação. A insatisfação gera no nosso coração quando desejamos algo que não merecemos ou não estamos prontos para receber. Você já parou para pensar que quando Deus lançou aquela palavra sobre a vida da Eva para Adão, para ele não comer, eu fiquei meditando nisso, eu falei assim, e se fosse para eles comer, mas não fosse o momento certo, porque talvez eles não estavam preparados para comer. E se eles não tivessem comido e mais para frente, Deus chegasse diante deles e falava assim, agora vocês estão preparados para comer.
Sabe o que acontece? Muitas das vezes Deus dá uma direção para nós fazermos algo e Ele fala, não faz isso. Mas a gente vai e faz aquilo e isso gera consequências graves na nossa vida. Porque talvez não estamos preparados para receber isso. Nós às vezes pedimos algo para o Senhor, prosperidade, várias outras coisas, a gente começa a pedir para o Senhor, bênçãos, várias coisas. Mas será que a gente está preparado para isso? Será que quando a gente ter isso na nossa mão, o que a gente vai fazer com isso? Eu vejo pessoas próximas que quando a prosperidade veio sobre a vida deles, eles deixaram o caminho do Senhor. Eles pararam de buscar a Deus como buscariam, porque não estavam preparados para receber. O que talvez está em nossa vida, que nós estamos querendo buscar, mas nós não estamos preparados para receber. Ou objetivos e sonhos que talvez a gente está focado, mas a gente não está preparado em receber. Qual palavra foi lançada? O que está gerando insatisfação? Porque muitas das vezes aquilo que nós estamos buscando, que nós não estamos preparados, é porque gerou uma insatisfação de alguma coisa lá atrás. E nós mudou a rota para aquilo que nos satisfaz. Existe algo em que a pessoa, ela é insatisfeita, ela faz. Existe algo assim que é uma característica única, talvez, assim, da insatisfação que a pessoa faz. Ela começa a focar naquilo que satisfaz o seu coração. Ela começa a focar naquilo que te agrada, naquilo que te conforta. E quando ela busca a satisfação para si própria, ela vai afastar pessoas da sua volta. Você vai afastar famílias da sua volta. Você vai começar a viver pelos seus desejos e vai começar a afastar pessoas da sua volta. Porque você está vivendo a sua satisfação. Ou seja, o resto da sua vida é insatisfeito. Mas a satisfação começa a ser o objetivo da sua vida. O desejo começa a ser o objetivo da sua vida. E as coisas que nós estamos vivendo começam a não mais fazer sentido. Não começa mais a ter objetivo, não começa mais a ter sonhos. Não começa mais a fazer sentido você ter o que você tem na sua mão. Porque quando a pessoa é muito insatisfeita, ela começa a buscar a satisfação nos seus desejos. E os seus desejos normalmente é egoísta, vai pensar só em você. Mesmo que você está em família, em comunhão, a pessoa que é insatisfeita, ela vai gerar um orgulho no seu coração e vai viver para você. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Deus e entender que a maior satisfação a gente precisa buscar em Cristo. Mais para frente aqui, então, quando abriram os olhos abertos, eles começaram a se tapar com figueiras. E aí, à tardezinha, Deus vem sobre ali aquele encontro que eles tinham diário. E eles se afastaram, se esconderam de Deus. Eu falei aqui semana passada que a primeira característica de um orgulhoso, a pessoa que se orgulha disso, ele começa a se afastar de Deus. E essa característica da insatisfação, ela, a primeira coisa também é se afastar e se esconder da presença de Deus. Porque vem em confronto à insatisfação. Tudo que o Evangelho veio na nossa vida, ele vem de confronto àquilo que nós temos insatisfação. Ou seja, a presença de Deus já não importa, a gente começa a se esconder, a gente começa a se esquivar, não ir mais na igreja, não mais procurar aquele irmão que fala de Deus. A gente começa a ter insatisfação, primeiramente, na presença de Deus. E a gente se esconde. A gente se esconde ali. E Jesus vem, Deus vem tentando ter encontro com a gente, trazendo pessoas, trazendo momentos, mas a gente continua escondido. Porque a insatisfação já está corrompendo o nosso coração. Nós precisamos ver aquilo que está nos corrompendo. Qual insatisfação tem te afastado da presença? Qual insatisfação tem te afastado da sua família, dos seus filhos? Ah, que meu filho corre muito, eu não aguento correr. Não vou brincar com ele. Irmão, arruma um jeito de estar
satisfeito com o seu filho, independentemente de como ele é, da forma que ele é, de como ele faz. Até isso eu vejo no meio das famílias, a insatisfação de estar com os filhos. Porque começa a vir aquele desejo de ir para você, porque, eu estou cansado, não sei o que, não. A gente precisa olhar para os nossos filhos e ter satisfação em viver com eles, em educar, estar junto. É trabalhoso, mas a gente precisa olhar isso. Não só em filhos, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente olha e começa a ficar, murmurar, ter insatisfação e começa a se afastar. E a maioria que eu estou falando aqui, a insatisfação afasta as pessoas. Que meu marido, que não sei o que, meu serviço está ruim, começa a murmurar, vem a insatisfação. A primeira coisa a fazer, a mesma coisa que acontece com Cristo, é se afastar. Não consegue mais ser confrontado, sentar à mesa e conversar, porque a insatisfação bloqueou e cegou a vida da pessoa. Existem casais em que não conseguem sentar à mesa e expor, porque a insatisfação cegou os olhos. Não conseguem sentar e ter um diálogo, porque a insatisfação cegou os olhos. Nós precisamos olhar para tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Existem áreas que a gente precisa ser mudadas. Esse orgulho que está dentro de nós precisa ser quebrado. Sentar na mesa e expor, olha, isso, e entrar em um acordo, abrir os olhos espirituais, não só os carnais, e não só os desejos, não só a insatisfação, mas sentar ali, vamos conversar. Eu falo isso como igreja também. Se acontecer algo, chama a pessoa sempre. Nós precisamos entender o que a pessoa viveu, como ela pensa. Não julgar aquilo que você está olhando. Não trazer aquela insatisfação que você já teve com várias outras igrejas, com várias outras pessoas e querer lançar isso no ambiente que você está vivendo. Nós precisamos ser curados. Que Deus possa libertar a gente dessa insatisfação que está no nosso coração. Precisamos olhar a vida. Precisamos olhar a vida com um olhar satisfeito. Esses tempos nós ministramos na célula sobre a gente olhar aquilo que está embaixo dos céus. Se a gente ficar olhando com os olhos naturais, a gente vai ver o sol indo, voltando, as ondas do mar indo, voltando, a gente vai ver o tempo passar, mas não, a vida não vai fazer sentido. É mais um dia que veio, é mais um culto que aconteceu, é mais um tempo que nós tivemos aqui junto. É mais um dia de trabalho, porque existe essa insatisfação em nosso coração, porque nós começamos a olhar pelos nossos desejos, por aquilo que nos alimenta. Você vê que nem eu estou falando, rede social, às vezes você está seguindo alguém lá que viaja bastante, e você aqui se ralando, você está se alimentando daquilo, e agora a insatisfação começa a atingir o seu coração, e você começa a murmurar, porque eu estou vivendo assim, porque eu estou fazendo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Porque você está se alimentando de algo que está te insatisfazendo naquilo que Deus tem na sua mão. Existe propósito na sua mão. Existe bênção nas suas mãos, que você precisa cumprir. Se você começar a olhar pelos seus desejos, esses propósitos vão ser mortos. Falei aqui que o lugar mais rico do mundo é no cemitério, onde morreu sonhos, empresas, onde ali é o lugar que mais não morreu gerações, é o lugar mais rico, é o cemitério. Porque a insatisfação de talvez viver algo em Cristo começou a gerar os nossos desejos. E os nossos desejos não foi aquilo que Cristo escreveu para nós. E talvez isso esteja morrendo em nossas vidas. Precisamos encarar isso de frente, se levantar, falar: Deus, eu não aceito essa insatisfação no meu coração. Eu não aceito essa área da minha vida que está insatisfeita. Eu preciso olhar para a minha vida, tomar uma posição e tentar reconhecer. A primeira coisa que o orgulhoso ele não reconhece, a primeira característica que derruba o orgulhoso é ele reconhecer o seu erro. Sempre ele quer estar certo, sempre ele quer que aquilo seja o certo, que aquilo seja o correto, que a opinião dele é a principal e as outras só são opiniões de fora, porque isso está dentro, duro, no orgulho do ser humano.
Você não consegue ouvir as vozes e tentar entender, você tem que colocar a sua opinião em cima daquilo que a pessoa está falando para você. Porque o orgulho está ali, ó, duro como pedra. Essa insatisfação traz isso para nossas vidas. E essa característica de que reconhecer o orgulho, ele é muito difícil. Na psicologia você começa a ver que a pessoa mais difícil de você lidar não é uma pessoa com depressão, não é uma pessoa com algum sintoma de tirar a vida, de várias outras coisas, de estresse. Não é. A pessoa mais difícil de se trabalhar é o orgulhoso, porque não reconhece aquilo que está errado, não quer ouvir opiniões, não quer saber de nada. Precisamos encontrar a Cristo, precisamos nos posicionar como homens de Deus, precisamos olhar para a vida com graça naquilo que o Senhor fez para nós naquela cruz, entender que Ele levou sobre si tudo isso. Mas para que isso saia do nosso coração, nós precisamos se entregar, reconhecer a Cristo, conhecer o que Ele fez por nós em nosso coração, ver o que Ele fez por nós naquela cruz, entender o propósito de Deus para que tudo isso que está em nós seja trabalhado. Não vai sair de uma noite para o dia. Deus, Ele pode sim libertar uma pessoa da noite para o dia, mas aquilo que está dentro da alma precisa ser trabalhado. Aquilo que você gerou ao longo dos anos, do que você viveu até hoje, é um processo de transformação. A Bíblia fala que nós só vamos ter o nosso corpo glorificado, santificado quando Cristo vir. Até lá nós precisamos no processo de santificação. E não é porque você talvez tenha isso que você não possa servir a Deus. Você começa a ver que os homens de Deus na Bíblia, Deus começa a usar aquilo que era talvez o maior defeito deles. Eu falei isso com o Rodrigo, o profeta Isaías, ele fala: Deus, como que o Senhor vai mandar eu ser profeta numa cidade se eu sou mentiroso? Como que as pessoas vão reconhecer aquilo que eu estou falando que é de Deus se eu sou mentiroso? Moisés, ele foi porta-voz da libertação do Egito. Ele fala: Deus, como que eu vou falar diante de reis se eu sou gago? A sua dificuldade, coloca nas mãos de Deus. Às vezes a sua dificuldade é onde Deus quer usar e é onde o inimigo está trabalhando para você não se desenvolver. A maioria das vezes, perante a Bíblia, você começa a ver que os defeitos das pessoas, que as pessoas acham que é defeito, o inimigo colocou como defeito no seu coração, mas é ali que Deus quer usar, e é ali que Deus quer trabalhar. Não fique insatisfeito talvez pelo seu problema, pelo seu defeito. Pega esse defeito e coloca nas mãos de Deus, que Ele vai trabalhar com as coisas maravilhosas através do seu defeito. Não ache que é defeito. Pega tudo isso e coloca nas mãos de Deus. E você vai ver que Deus vai trabalhar para ser usado nessa área. Me perdoa. A principal característica da humilhação é o perdão. É não você olhar para as situações, mas você olhar para aquilo que você precisa liberar o perdão. Isso é uma das maiores características da humilhação. Para que algo aconteça, para que a humilhação aconteça, normalmente existe um perdão. Você se prostrar diante de alguém e falar: me perdoe, independentemente se você está certo ou errado. Mas entender que a humilhação vai trazer vida, vai trazer perdão, vai trazer comunhão, vai trazer restauração e cura na nossa alma. O segredo para uma vida satisfeita é ter os olhos de gratidão. Por tudo que você tem, ser grato. Por tudo que você é, ser grato. Por tudo que você tem, você colocar nas mãos de Deus. Mas ter fé de que aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Não colocar a sua fé baseada nos seus desejos. Porque o nosso problema é a gente orar como Naamã chegou diante do profeta achando que Deus ia fazer do jeito dele. Ele falou assim, depois que ele se frustrou, porque o profeta só lançou, para quem viu semana passada, não precisa ouvir lá. O profeta lançou uma palavra através de um discípulo, mas não foi o profeta Naamã que lançou. E ele saiu frustrado, porque não foi do jeito que ele queria.
E aí ele relata no versículo seguinte que ele queria da forma que o profeta ia chegar diante dele, tocar na lepra e ele seria curado. Nós precisamos se achegar a Deus, não com os nossos desejos. Chegar a Deus, abençoa isso está faltando na minha vida, isso eu preciso ter. Não, gente, a gente precisa ser grato por aquilo que a gente já tem na mão. E ter fé por aquilo que, não os nossos desejos, mas aquilo que Deus tem para trazer na nossa mão, Ele vai trazer. Não ficar focado nos desejos, foca naquilo que você já tem na mão. Que Deus vai usar com aquilo que você já tem, não com aquilo que você acha que você precisa ter para ser usado. Aquela aqui, ela é usada lá, pode ser usada lá na cozinha. Bênção demais, é o que ela tem na mão. Nós precisamos ver o que a gente tem na mão para a gente poder ser usado por Deus. Não achar que aquilo que você tem na mão é pouco. Não achar que aquilo que você tem na mão você é indigno. Porque muitas das vezes essa insatisfação vai gerar algo em nosso coração, que aquilo que a gente tem na mão, nós não podemos servir a Deus, nós não podemos fazer algo para Deus, porque aquela insatisfação começa a gerar algo no nosso coração que nos afasta da presença de Deus. Pegue o que você tem na mão. Se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa que consegue ter um relacionamento, se você é uma pessoa que consegue abraçar as pessoas, isso tudo são dons que Deus colocou nas suas mãos. Ah, mas eu não sei o que é meu dom, eu não sei o que fazer. Pegue o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos? Suas mãos? Use as suas mãos. Use a sua mente, o seu coração, a sua alma. Comece a ser grato. Comece a olhar para as coisas não como uma insatisfação, mas como uma gratidão. Meu filho é assim, amém. Sou grato porque meu filho é assim. Minha família é assim, sou grato porque minha família é assim. Precisa de transformação, amém. Vamos fazer isso. Mas não seja uma pessoa. A palavra ela mata aquilo que você profetiza, aquilo que você lança sobre a sua casa, sobre a sua vida. São palavras proféticas. Toda vez que você lança algo na sua casa, as suas palavras têm poder. Você precisa parar de lançar insatisfação na sua vida e começar a olhar e lançar satisfação. E para isso é a gratidão. Quando você ser grato por aquilo que você já tem na mão, Deus vai fazer algo e vai começar a acrescentar coisas que você vai falar, não sou merecedor disso. Não você desejar algo que você não é merecedor, mas você ser grato por aquilo que você tem na mão. E aquilo que você é merecedor, Deus vai começar a agregar. As bênçãos de Deus vão começar a te seguir, porque você se foi grato no pouco. E Ele começou a te colocar no muito, porque você foi grato. Amém? Deu para entender como que entrou a insatisfação no nosso coração? Desde Eva, desde os céus, quando Deus criou o anjo caído, lá começou a insatisfação, que ele queria ser como Cristo. Depois ele lançou essa de ser como Cristo na Eva, para ela comer o fruto. E quando nós vivemos hoje e queremos algo que não faz parte, ou nós não estamos preparados para ter, ou nós começamos a buscar os nossos desejos, nós estamos tomando o lugar de Cristo. Nós precisamos parar de tomar o lugar de Cristo e deixar Ele guiar as nossas mãos, guiar os nossos passos. E com a insatisfação, a gente vai ser guiados por nós, pelos nossos desejos. Então seja grato por aquilo que Deus te deu. Começa a orar e falar, Deus, obrigado pela vida, por tudo que eu estou passando, por tudo que eu estou vivendo, esse momento, nessa fábrica, nessas amizades. Começa a ter gratidão por isso, olhar com outros olhos. Começa a olhar as pessoas com uma nova visão, com um mundo espiritual. Começa a ter tempo em família. Começa a ter tempo de mesa, de se abrir o coração. Porque um dos pontos que a insatisfação traz é você se entrar, talvez, em um lugar que te traz um desejo, que te traz algo. Em vez de você sentar na mesa e abrir o seu coração, você está entrando em lugares e fechando o seu coração, afastando das pessoas, da presença de Deus, porque você não está conseguindo abrir o coração. Tem uma pessoa que caminhava com nós aqui, hoje ela não está aqui com nós, mas ela caminhava e ele falava assim, Roger, eu sou viciado em jogos. Eu passo horas e horas jogando jogos.
aquilo que entrava no coração dele através do jogo trazia uma satisfação, um esquecimento do que, porque aquilo que ele olhava na vida dele, ele não conseguia se sentir satisfeito. Ele olhava a vida dele e não conseguia entender por que ele sentia tanta insatisfação. Então aquilo que começava a fechar ele no jogo, aquilo que ele sentia trazia um prazer, que quando ele olhava, ele se alimentava daquilo e começava a viver aquela insatisfação. Quando gerava, estava cheio de insatisfação, ele voltava ali e começava a jogar. Ele abriu o coração para mim e falou: Roger, eu estou sentindo isso com a minha família. O que eu faço? Eu falei: começa a buscar a Deus. Começa a ser grato pela família e filhos que Deus te deu, pelo serviço, a forma que você vive. Para de olhar para as coisas negativas da vida e você vai começar a ser liberto. Você não vai precisar estar ali à frente disso para estar satisfazendo o seu coração. Você vai ser satisfeito por aquilo que tem na sua mão, que Deus tem te dado. E essa pessoa então começou a buscar a Deus, e ela pegou o computador dela e vendeu. Falou: não vou mais jogar. Porque ela começou a ter satisfação em viver com a família, em estar próximo à família, próximos aos amigos. Então nós precisamos ver aquilo que nós estamos se satisfazendo, para ver se nós não estamos cobrindo essa insatisfação que está no nosso coração. Talvez até dentro da fábrica, muito trabalho, talvez algo que nós estamos fazendo para nos satisfazer, ou desejamos algo, começamos a buscar só aquele desejo, mas porque a gente está insatisfeito em algo e queremos ir rumo aos nossos desejos. Porque aquela insatisfação que está ali, está direcionando nós para os nossos desejos. Porque nós estamos querendo ser como Deus, tomar a frente. Precisamos parar de murmurar, parar de ficar insatisfeito e buscar a satisfação do Senhor. E para isso a gente precisa abrir o nosso coração, sentar à mesa com pessoas, com Deus, entrar no seu quarto ali, se entrega o seu coração para Deus. Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu vivo isso? Deus, me dá um direcionamento, me dá uma nova visão de vida, que eu possa abrir os meus olhos espirituais e começar a sentir satisfação por aquilo que está à minha volta, que está na minha mão. Que eu não venha buscar ter o objetivo que seja os meus desejos, mas seja algo do Senhor para a minha vida. Que eu pare de buscar aquilo que eu desejo, que eu anseio, mas que seja algo do Senhor. Tem coisas que Deus coloca no coração das pessoas, para vocês buscar como desejos, sonhos. Deus coloca isso. Mas isso não vai te trazer a satisfação. Olha só que interessante. Quando Deus coloca um objetivo, um sonho para você focar e viver aquilo, e fazer aquilo que você está em rumo, não gera satisfação. O que vai te gerar satisfação é a sua base, e essa base vai te trazer força em rumo àquilo que Deus te deu. É o contrário. E nós buscamos os nossos desejos, a nossa satisfação para cobrir aqui a nossa base. Porque nós não conseguimos fortalecer aqui. E quando a gente chegar no nosso objetivo, a gente olhar para trás, a gente deixou de viver muita coisa. A gente deixou de estruturar muita coisa. Famílias que têm pessoas próximas que são muito bem de vida, mas famílias desestruturadas, não são felizes familiarmente, emocionalmente, cheios de problemas, mas são muito bem resolvidos, têm empresas. Por quê? Porque o foco foi os desejos. A insatisfação que era ao seu redor gerou instabilidade emocional. E hoje vive, o que adianta ter o desejo, dinheiro, coisas, mas a sua vida no seu lar está morta. Nós precisamos ser gratos, buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nos proporcionar, mas olhar para a nossa volta e falar: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou tudo isso nas minhas mãos. E que eu possa olhar para essas coisas com gratidão, com amor. Porque Cristo é amor. Se colocar em posição: Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso abrir mão dessa insatisfação para viver o melhor de Deus na minha vida. Amém? Entenderam, gente? Essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Que vocês possam buscar no Senhor. Comece a analisar a sua vida, aquilo que você amor, ou pede pessoas próximas ao seu lado. Uma das coisas do orgulhoso é você pedir ajuda. O orgulhoso não gosta de pedir ajuda, gosta de fazer tudo sozinho,
de viver praticamente suas decisões sozinhos. Mas não. Olhe pessoas, coloque pessoas do seu lado e fale assim, eu fui uma dessas pessoas, gente, eu era muito orgulhoso, vocês não têm noção, e mentiroso. E eu coloquei pessoas à minha volta em que me confrontavam, em que eu comecei, pode falar. Até hoje a gente senta com algumas pessoas aqui da igreja e fala assim, gente, o que nós precisamos melhorar? Eu e a Vanessa senta, gente, o que nós precisamos melhorar? Porque as pessoas à nossa volta estão vendo coisas que eu não estou vendo. E isso pode afastar as pessoas. Nós precisamos ter ser família, sentar e falar, gente, o que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos fazer para ser pessoas melhores? Então as pessoas à sua volta, o seu cônjuge, amigos, pede para eles, o que você acha de mim? Pessoas confiáveis, por favor. Gente. O que vocês acham de mim? O que eu preciso melhorar? Eu sou um cara que sou meio grosso às vezes, falo meio bruto. E as pessoas falam, você precisa melhorar o jeito de falar. E eu estou tentando, buscando. Tentando melhorar tudo isso. Por quê? Porque se eu não ouvir, se eu continuar com o orgulho, não, eu estou certo, eu não preciso ser moldado, como eu vou afastar a presença de Deus de mim? Eu vou afastar as pessoas de mim. Eu preciso olhar as pessoas do meu lado e falar, o que eu preciso ser moldado? Comece a sentar com as pessoas à sua volta, ter momentos de mesa, faz uma lista. O que um ou outro precisa melhorar, o que os outros precisam fazer. Isso é importante. Você vai ver um tanto de coisa. Só que você tem que estar preparado para isso. Porque o orgulhoso não quer ver os seus erros. Ele quer ver os erros dos outros, mas você não. Nós precisamos ser mudados por Cristo. Que esses olhos, aquilo que o inimigo plantou no coração nosso, venha cair por terra. E agora aquilo que Deus plantou na cruz por nós, venha se estabelecer sobre as nossas vidas. Venha ser o alvo. Venha ser o foco, o amor, a graça das nossas vidas. Amém? Gente, desculpa o horário, vamos estar encerrando. Você pode se colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui.